Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre uma prática corporal de aventura que se chama parkour. Quais os objetivos da nossa aula hoje? É que você consiga identificar a prática corporal de aventura parkour, reconhecer o processo histórico dessa prática e experimentar alguns movimentos básicos do parkour. Você já ouviu falar do parkour? Você já escutou alguma vez essa palavra? Alguma vez você já praticou ou tentou praticar? Algumas escolas, alguns professores com certeza já devem ter trabalhado o parkour com vocês. Então, é bem conhecido, você já conhece. Quando escuta a palavra parkour, o que te vem na cabeça? Então, quem não conhece, quando você escuta essa palavra, primeira coisa que você pensa? Vamos conhecer? Então, vamos primeiro definir o que é o parkour. Eu tenho que entender o que é isso que a gente vai conhecer ou a gente vai afirmar, né? A gente vai acrescentar no nosso conhecimento. É um método de treinamento que consiste basicamente em superar todos os obstáculos físicos ou imaginários. Olha que legal, não precisa ser físico, pode ser imaginário também. De forma rápida e segura, né, isso é bem importante, que seja de uma forma rápida e segura, em qualquer tipo de ambiente, natural ou urbano, usando apenas as habilidades do seu corpo. Então, você vai tentar transpor os obstáculos, né, que são imaginários ou não, de uma forma rápida e segura, né, isso é bem importante, em ambientes naturais ou urbanos que você vai utilizar apenas as habilidades que você adquiriu com o seu corpo. Então, aqui a professora trouxe uma imagem que resume um pouquinho essa teoria. Até aí ele está num lugar bem perigoso, né? Mas quero reforçar que as pessoas que realizam esse tipo de movimento nesse local, eles já têm um treinamento, já não vou lá a primeira vez e vou fazer isso aqui. Não, ele treinou muito antes de chegar nesse estágio. Então, por isso é um esporte que exige muita segurança. Vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Como que surgiu o parkour. Então, esse homem aqui, o George Herbert, criou o método natural de educação física na década de 1920. O que ele dizia? Ele dizia que as pessoas não precisavam treinar, né? Basicamente ele dizia isso, que as pessoas não precisavam de um treinamento. Se ela necessitasse de alguma coisa, o corpo ia se adaptar àquilo e ia conseguir fazer. Basicamente esse é o método natural, né, que ele acreditava. Então, por que isso tem a ver com o parkour, professora? Porque a gente usa um pouquinho, né, desse método natural. Você vai usar só o seu corpo para transpor ou para você passar um obstáculo. E também ele utilizava, né, algumas técnicas de resgate de soldados franceses na Guerra do Vietnã. Então, ali a gente já conseguiu verificar alguns resquícios do parkour. Aí na França, em meados do final da década de 80, né, esse camarada aqui, que é o David Belle, nascido em 73, em Paris, como ele via o pai dele que utilizava o método militar, ele gostou e falou, eu quero aprimorar isso. Ele e os amigos, então, começaram a praticar essa modalidade, essa prática corporal, e acharam interessante, e isso foi evoluindo e cada vez mais aumentando. Quando que explodiu? Com o advento da internet e a explosão, né, foi a explosão digital mundial. O que aconteceu? Como assim, professora? Então, os praticantes começaram a registrar em vídeo suas acrobacias. Existe um filme que fala sobre o parkour, fala bastante sobre o parkour, inclusive David Belle, que é um dos atores. É o 13º Distrito. Tá? É um filme, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que fala bastante sobre o parkour. Vocês vão ver vários movimentos do parkour. E aí, com a facilidade da internet e dos celulares em mãos, as pessoas começaram a registrar esses feitos que eles faziam, esses obstáculos que eles conseguiam passar. E isso foi, né, que a gente pode falar que foi pipocando, né, foi aumentando cada vez mais. E surgiu se deu essa explosão por conta disso, dessa facilidade. Então, aqui uma imagem, né, ó, vocês vão ver que tem várias formas, não tem limite muito para o local em que eles vão tentar passar. E a história no Brasil? Então, a história do Brasil vem um pouquinho mais para frente, né? Em 2004,
vários praticantes jovens de Brasília e São Paulo começaram a praticar o parkour. Então, em 2004, essas duas cidades foram referência para que essa prática fosse evoluída aqui dentro do nosso país. Era chamado de Le Parkour, né? Le Parkour Brasil era um grupo que fazia parkour. Então, era chamado de Le Parkour, né? O percurso, e daí Le Parkour Brasil era um grupo que realizava essa atividade. A abreviação PK. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Agora que conhecemos um pouco sobre essa prática corporal de aventura, anote no seu caderno o que você acha do parkour. Então, a gente já aprendeu, já vimos o que é o parkour, do que se trata e o que você achou. Não tem problema, se você não gostou, pode colocar, ou se você gostou muito também. Fique à vontade para responder conforme o que você pensa, tá? Logo voltamos. Voltamos. Então, o que você colocou não tem problema, não tem certo e errado, é o que você pensa. Continuando. Então, o nome dos praticantes, né? O homem é o traçador da rota e a mulher é a traçadora da rota, né? Tracer e tracers. Então, aqui tá, a professora quis mostrar uma mulher realizando os movimentos de parkour. Escolhe o local e realiza. Um dos objetivos na história também do parkour era que você fosse mais capaz, né, ser mais capaz e ajudar quem precisa de socorro. Então, por exemplo, tinha uma pessoa precisando de socorro num segundo andar de um prédio, que você conseguisse subir o mais rápido possível para tentar ajudar essa pessoa. Então, tem esse lado bem bacana também, que é do auxílio às pessoas que precisavam. Então, um dos objetivos do parkour era esse. Tá?
Aqui uma imagem com o praticante, para vocês vivenciarem bem, mesmo que no visual só. Mas é como que seria você realizando o movimento. Provavelmente está no capacete, né, dele essa câmera. Os objetivos, um objetivo também do parkour. A prática requer treinamento físico metódico, dedicação, comprometimento e visa principalmente a eficácia, poupando energia para ultrapassar os obstáculos, evitando ferimentos de qualquer ordem. Reforçando lá, é muito importante que você realize um treinamento antes de você tentar passar algum obstáculo que seja difícil, tá? Que seja difícil. Então, aqui reforça mais uma vez que o objetivo não é que você se machuque, que você, né, aconteça um acidente, muito pelo contrário. E para isso você tem que estar muito bem preparado. Aí aqui a imagem de duas pessoas. Lembra que a professora falou da questão do salvamento? Ah, professora, mas como é que eles sobem 2 andares? Tá aí, ó. Dá para subir até mais que 2, né, desse jeito. Vamos lá, continuando. Qual que é a filosofia do parkour? Então, por conta disso que a gente viu no slide passado, tem um autor que diz ser forte para ser útil. Né? David Belly usa muito essa filosofia. Então, você tem que ser forte para você ser útil. Por exemplo, para salvar alguém, né? Que a professora citou no slide passado. Então, essa é uma filosofia muito conhecida para quem pratica o parkour. Tá? Você tem que ser forte para você ser útil. E aí o entendimento dessa frase gera um monte, né, de opções. Né? O que é ser forte para você? Né? Não é só a questão muscular, é ser forte, né, na questão psicológica, ser forte fisicamente. Então, essa frase deixa um monte de dúvidas aí, mas a ideia é que você entenda, né, que a filosofia do parkour é essa. E a gente chega no segundo exercício. Como a gente disse, é a questão da segurança, muito cuidado. Vamos tentar fazer algum desses movimentos? Escolha o mais fácil e mão na massa. Então, você vai escolher o exercício mais fácil aqui. A professora trouxe vários aqui para vocês escolherem e tente realizar. Claro que tem alguns que são muito difíceis, né? Não vão tentar esse aqui, perigoso até, se não está acostumado a fazer. Machucar um pescoço, alguma coisa, então escolho mais fácil, frisando mais uma vez, com bastante segurança, não quero acidentes aí, tá? Logo voltamos.
E aí, conseguiram? Espero que sim. Tem uns que estão bem fáceis, alguns bem mais difíceis, mas dá para algum aqui, com certeza, quem quis conseguiu fazer. Tá? Então vamos continuar. A questão da segurança e responsabilidade, né? O parkour requer disciplina, treinando sua mente com o bom senso e respeitando seus limites, amenizando e evitando acidentes. Então, só para reforçar o que a professora disse agora há pouco. E uma frase, né, que frisa bem isso. É cômico procurar liberdade e acabar quebrado numa cadeira de rodas. Então, muitas pessoas dizem que fazem o parkour pela questão da liberdade, movimentos livres. E aí é cômico você procurar a liberdade e acabar numa cadeira de rodas por conta de uma falta de cuidado com a segurança. Então, mais uma vez, muito cuidado. É aqui a imagem, mais um movimento, também do parkour. E alguns problemas são bem recorrentes, tá, dentro do parkour, que são invasões de propriedades privadas ou estruturas de prédios abandonados. Pessoal, então tem lugares em que não dá para se praticar o parkour, né? Principalmente quando tem aquele local tombado, é um patrimônio histórico. Então esses locais a gente tem que respeitar, né? E aí tem alguns problemas dessas invasões, porque daí é um desafio chegar até lá e realizar o movimento para filmar e tudo mais. Mas não faz parte da filosofia do parkour. Tá? Então, isso vai na contramão dos valores e da filosofia. A filosofia é também o respeito, né, consigo mesmo, então o respeito a si e aos outros. Né? Quando eu respeito os outros, no caso, um patrimônio, um local que não pode, uma propriedade, inclusive uma propriedade privada, às vezes é a casa de alguém, tem um lugar que eu acho que ia ser legal de fazer, mas é fechado. E isso vai contra, né, se você entrar e invadir a invasão, e você vai contra a filosofia do parkour. Qual deve ser o comportamento do praticante de parkour no que se refere à sua segurança e dos demais? O respeito a si e aos outros. Qual que é o comportamento que você deve ter? Essa está bem fácil, não precisa nem anotar. Né? Só pensa aí, com certeza você vai saber responder. Já voltamos.
Voltamos. Então, com certeza vocês devem ter pensado várias coisas, né? Que a gente falou sobre isso. E não se esqueçam, né? O parkour é o percurso, é como você vai fazer para chegar. Então, eu traço uma meta e tento realizar o movimento, tá? E aqui a professora trouxe uma forma mais descontraída, né? Que é o parkour caseiro, né? Como que seria isso em casa? Então, vamos lá, ó. Chegou, fez a cambalhota muito mal feita ali. E aí, aqui mais um. Olha só, esse gato é muito bom no parkour, né? Ó. Inclusive, o filme que a professora citou, ele está fugindo, né? Correndo de algumas situações e aparece... É bem legal, tá? Fica aí a dica para vocês, 13º Distrito. E aqui... mais alguns movimentos para vocês se familiarizarem, quem não conhece. Aí o ambiente mais indoor, né? Mais fechado. Mais movimentos de um nível avançado. Aqui também. Exige muito treinamento para realizar esses movimentos. E o último. Olha a agilidade e a velocidade que ele faz tudo isso. Incrível. E retomando o que nós vimos na nossa aula, nós vimos sobre o parkour, a sua definição, a história, quais os seus objetivos, qual que é a filosofia e as questões também de segurança. Eu espero que vocês tenham gostado. Paulo, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada, professores, alunos, e até a próxima.